Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo. O YouTube tem sido bastante procurado por vocês, tá? Muito obrigada. Hoje, como eu combinei há 2 semanas atrás, eu vou falar para vocês sobre o Menino e Moça, tá? Uma narrativa do século XVI, portuguesa, tá? Escrita por Bernardinho Ribeiro. O Vinícius mandou para vocês a primeira parte, porque o Menino e Moça, ele é dividido em 2 partes, tá? Ao longo da nossa conversa, ao longo da minha fala, desculpe-me, eu vou falar por que eu selecionei somente a primeira parte, tá? Antes, vou fazer uma brevíssima consideração sobre a vida de Bernardinho Ribeiro, tá? Ele nasceu em 1482 e faleceu em 1552, portanto, vocês percebam que ele nasce na virada do século XV para o século XVI em Portugal, tá? Se algum de vocês teve a curiosidade de ler a biografia do Bernardinho Ribeiro, vocês vão perceber que a vida, essa biografia que nos foi legada, ela parece um tanto contaminada por uma certa tragicidade que atravessa a primeira parte do Menino e Moça, tá? Ou poderia também ser o contrário. A tragicidade que acompanhou o percurso, uma parte do percurso de vida do Bernardinho Ribeiro, teria contaminado a obra. Eu falei primeiro do contágio da obra para a vida, porque afiançar sobre a vida de uma personagem histórica, de alguém, tá? Trechos ou em trechos da sua obra acabam preenchendo essas lacunas, tá bem? Outra questão que toma a biografia do Bernardinho Ribeiro é o amor que ele sentia pela filha de sua madrinha, tá? Esse amor toma boa parte do enredo biográfico de Bernardinho Ribeiro é tomado por esse amor e pelas circunstâncias que ele teria acontecido, pela morte da amada, pelo enlouquecimento no final da vida do Bernardinho, tá? Esse também é um dado bastante interessante. Esse grande amor, tá? Também teria se casado com outro, depois enviuvado, teria havido uma filha do Bernardinho com essa grande amada, que também teria morrido em tenra idade, depois a amada teria ido para um mosteiro, onde também teria morrido, e finalmente haveria o enlouquecimento do próprio Bernardinho Ribeiro, o que o teria encaminhado para a morte, tá? O certo é que durante o entrecho, primeira parte do Menino e Moça que nós vamos ler, né? Que eu vou ler alguns trechos, fazendo comentários, e que vocês já devem ter lido, tá? Se não, ainda há tempo, tá? Ele é tomado por uma certa sensibilidade passional. Há uma passionalidade muito grande na primeira parte do Menino e Moça e também na segunda, tá? Uma passionalidade que não era, vamos dizer assim, eu diria, tão comum, tá? Nos textos dos séculos anteriores e no próprio século XVI. Se vocês compararem o Amadeu de Gigal à primeira parte do Menino e Moça, vocês vão perceber a intensidade dessa passionalidade, tá? Esses são comentários acerca da vida, da biografia de Bernardinho Ribeiro. Sobre a obra de um modo geral. O volume, a edição que eu uso é uma edição da Editora 3, uma edição com texto integral e que tem um breve prefácio de um professor que foi meu professor na graduação na Unesp de Araraquara, o professor Carlos Alberto Iannone, tá? Já falecido, um grande professor, tá? Uma pessoa bastante atenta com o que fazia, então me dá muito gosto fazer essa apresentação
dar algumas considerações gerais da obra, da obra Menina e Moça a partir das falas do professor Carlos Alberto Iannone. O professor Carlos Alberto Iannone chama a atenção, tá? Falando do Menino e Moça, tá? Que há em cena um amor ainda do tipo cortesão, dado a vassalagem amorosa. Vocês devem ter percebido que há cavaleiros, tá? Que circulam pelo Menino e Moça, e que esses cavaleiros, eles vão focar as suas ações no resgate, no salvamento, na atenção, na recolha, no auxílio de damas desamparadas, de damas em situação de fragilidade. Então, continua a haver essa perspectiva do amor cortesão com essa vassalagem amorosa, tá? Uma outra questão para a qual o professor Iannone chama a atenção é que há uma relação bastante a miúde entre as personagens, especialmente as personagens femininas, e a vida no campo, com os seus pastores, as suas pastoras e toda uma vibração da natureza. Isso é interessante porque também há uma conversa, há um diálogo com as cantigas de amigo. Se nós nos lembrarmos, se vocês se lembrarem, nas cantigas de amigo havia uma paisagem campesina, havia uma remessa do eu lírico feminino à vida nos campos, à beira dos rios, à beira dos bosques, à margem do mar, por exemplo, diante do mar, das praias. Então vejam que essa relação do eu lírico feminino com a natureza não é uma questão inédita dentro do Menino e Moça. Ele remonta, ele tem já seu antecedente dentro das cantigas de amigo, onde vigora um eu lírico feminino, assim como na primeira parte do Menino e Moça. Vocês devem ter notado que há narradoras nesse texto, não há narradores, tá? Então, vejam que há toda uma relação. Quem é o narrador? É uma personagem ou são personagens femininas? Que tipo de espaço é apresentado ao leitor dentro dessa narrativa? Um espaço campesino, ligado à vida na natureza. Tá? Então, vamos fazendo essas relações. Lembrem-se do estudo que eu fiz, disponível também no YouTube, sobre os elementos da narrativa. Se vocês quiserem refrescar a memória acerca disso, reassistam aos vídeos, tá bem? Tá? Uma outra questão é que dentro desse universo dominado pela vassalagem amorosa, por esse amor cortesão, a razão não consegue vencer os sentimentos. Os sentimentos, por mais incoerentes que eles possam parecer, por mais exacerbados que eles sejam, não conseguem, vamos dizer assim, fazer com que a razão seja acionada e o sentimento seja questionado, tá bem? Vou ler um trecho que o professor Iannone escreveu acerca do amor. O amor, tema central dos textos bernardinianos, leva sempre à infelicidade, porque o seu objeto acaba sempre por ficar longe. O fatalismo, ou seja, a impossibilidade de sanar ou evitar a causa dessa situação dolorosa, arrasta inevitavelmente o que ama o pessimismo. Tá? Então vejam, essa relação do amor, dessa tragicidade que permeia a temática amorosa, tá? Não vai levar os sujeitos ao que a gente vulgarmente chama de final feliz, não. Os sujeitos, em geral, eles estão fadados a esse amor, que não se completa, a esse amor que é infeliz, a esse amor que é pessimista,
tá? Tem cunho pessimista. Então, há um fado que acompanha a presença desse amor, tá? Uma outra questão que o professor Iannone chama a atenção, tá? Lembre-se que estamos falando de um texto do século XVI. Menina e Moça é um texto do século XVI, tá? O Menino e Moça, ele se afasta do modelo arturiano, por exemplo, que nós encontramos no Amadis de Gaula, tá? Que era mais afeito, tá? O modelo do modelo arturiano era mais afeito a aventuras beligerantes, isto é, aventuras guerreiras, novelas de cavalaria, e também em que o amor não era esse amor fadado à infelicidade. Por exemplo, vamos relembrar o Amadis de Gaula, tá? O Amadis e Oriana, desde o início nós percebemos como leitores que eles vão ficar juntos, apesar de todas as tormentas, apesar de todas as circunstâncias não tão benfazejas assim, mas a gente sabe, inclusive porque eles eles se unem antes de contrair o matrimônio segundo as perspectivas oficiais da época, tá? Aqui não, aqui nós percebemos pelo caminhar das relações que elas não vão dar certo, vamos dizer assim, vulgarmente. E isso vai reverberar, de alguma maneira, tá? Lá no século XIX, no romantismo. Se vocês quiserem lembrar, por exemplo, do Amor de Perdição, tá? Então vejam que há toda uma relação entre essa perspectiva fatalista do amor, que está aqui no Menino e Moça, e textos que nós vamos ler, nós vamos conhecer lá no século XIX. Eu falei aqui do Menino e Moça, mas a gente também pode lembrar um texto do Almeida Garrett, o Viagens da Minha Terra, que mantém um diálogo bastante afinado com o Menino e Moça, do Bernardinho Ribeiro, tá? Outra questão, tá? O Menino e Moça tem como título, além de se chamar Menino e Moça, ele também se chama Saudades, tá? As saudades, elas acabam, essa expressão acaba de alguma maneira sintetizando essa pegada fatalista, essa pegada do fado que acompanha o amor durante a narrativa, tá? E agora, por que eu pedi que vocês lessem somente a primeira parte e não lessem a segunda? Segundo os estudos do professor Iannone, a partir da leitura do professor Masson Moisés, e aqui eu vou fazer a leitura de um trecho do professor Masson citado pelo professor Iannone, tá? A primeira parte é de autoria completa do Bernardinho Ribeiro, mas a segunda parte parece não ser, na sua integralidade, de autoria do Bernardinho Ribeiro. E se vocês, porventura, por curiosidade, quiserem ler a segunda parte, compararem-na com a primeira parte, vocês vão notar isso, tá? Há muitas quebras na narrativa, não há um fio condutor tão claro, apesar de uma certa dificuldade de acompanhar a primeira parte da narrativa, mas ainda existe se comparado à segunda. Então o professor Masson Moisés escreveu no seu texto, na sua antologia A Literatura Portuguesa, o seguinte: a disparidade estilística entre ambas, isto é, entre a primeira e a segunda parte do Menino e Moça, parece evidenciar que Bernardinho Ribeiro não é o autor de toda a obra, e talvez tivesse tido a ajuda voluntária de alguém, ou então, como sofresse das faculdades mentais, teria alterado substancialmente a matéria e a expressão da novela na segunda parte. Os estudiosos do assunto divergem ainda em saber até que capítulo a obra pertence realmente a Bernardinho Ribeiro, apontando, ora,
o 11º, ora o 17º, ora o 25º da segunda parte, como pondo onde começaria o auxílio em débito de terceiros. Parece que sejam de quem for, os capítulos finais devem ser levados em conta até solução definitiva do caso. Tá? Então vejam, o professor Massot situa, a partir de outros estudos filológicos, provavelmente, tá? Que o 11º, 17º ou 25º capítulos da segunda parte marcariam a presença de outro sujeito, autor, que não o Bernardino Ribeiro. Então foi por isso que eu pedi que vocês lessem somente a primeira parte, porque a primeira parte, segundo os estudiosos, é da autoria, na sua completude, do Bernardino Ribeiro, o que não aconteceria na segunda parte, porque às vezes criariam outros problemas, e o nosso foco nessa disciplina é a questão da narrativa, como se constrói essa forma narrativa na literatura portuguesa e os elementos que concorrem para a construção dessa forma narrativa, tá? Há também a questão sobre é uma novela, é um romance. Eu não vou adentrar nessa questão, tá? Eu vou tomar simplesmente não, porque simplesmente a narrativa não é uma questão simples, tá? Mas eu vou tomar como narrativa, tá? Não vou distinguir entre novela ou romance nessa circunstância, tá? Finalizando, a partir do que o professor Iannone observou, eu vou ler o último parágrafo do prefácio do professor Iannone, em que ele diz o seguinte: na Menina e Moça, iniciada com um monólogo de uma donzela, vejam, começa-se com um monólogo, isto é, você tem um narrador que vai se inserir em primeira pessoa nessa narrativa, e é um narrador, na verdade não é um narrador, é uma narradora, que é uma questão bastante, em termos de narrativa, bastante inédita, bastante inovadora dentro da literatura portuguesa. Tá? Nós já tínhamos, como referido, nas cantigas de amigo, um eu lírico feminino, mas vejam, cantigas, poesia. Agora, nós estamos falando de narrativas, da forma em prosa, tá? E logo depois, com um diálogo entre essa donzela e uma certa Dona Senhora do tempo antigo, os locais escolhidos pelo autor são bucólicos e idílicos. A mulher, ao contrário do que acontece nas novelas de cavalaria, ocupa um lugar central no Menina e Moça. Então, por que eu também solicitei a leitura do Amádio de Gaula? Para vocês fazerem uma comparação, para vocês pensarem em comparação a narrativa do Menina e Moça e a narrativa do Amádio de Gaula, para ver como as narrativas elas vão sofrer alterações do foco, a temática em curso, os espaços em curso, tá? Para vocês perceberem isso também. Um tom confessional, a melancolia, o pessimismo e a comunhão das personagens, em especial as femininas, com a natureza, revelam seu caráter bucólico e sentimental. Eu fiz questão de ler esse último trecho porque o professor Carlos Iannone conseguiu sintetizar num único parágrafo, vamos dizer assim, as linhas mestras que devem nos orientar na leitura do Menina e Moça. Agora eu vou partir para o exame de algumas questões significativas do Menina e Moça para orientar a leitura de vocês e para orientar também os exercícios que eu vou disponibilizar a partir de amanhã no AVA. Ele vai valer, esses exercícios valerão 5 pontos para serem acrescidos aos exercícios sobre o Amades, tá? Haverá uma semana para o feitio. Vamos continuar com o mesmo rito que vínhamos seguindo desde a suspensão das aulas presenciais, tá? E a partir da semana que vem eu vou passar outro texto. Será um sermão ou 2 do Padre Antônio Vieira, porque agora eu vou fazer essa digressão aqui. Vocês já devem estar sabendo que terminaremos o primeiro semestre de 2020 de modo remoto, de modo não presencial, tá? Então eu já me programei, tá? Já programei as atividades para que nós terminemos
não é a melhor, vamos dizer assim, não é o melhor dos mundos. O ideal seria que estivéssemos presencialmente, porém, vocês sabem que neste momento não é possível, mas conseguiremos, tá bem? Então, voltemos ao Menino e Moça. Obrigada. O começo do Menino e Moça, eu me lembro que eu li para vocês quando eu falei dos elementos da narrativa, tá? Então, eu vou reler aqui, mas com outro objetivo, tá? Então, capítulo 1, em que a donzela começa a sua história. Aqui parece uma espécie de advertência para o leitor. Advertência de quem é essa donzela, onde ela vive atualmente, como se dá a relação entre um tempo passado e esse tempo presente do narrado, tá? Então, eu chamo aqui de advertência no sentido de são algumas questões para as quais nós, leitores, devemos prestar atenção para que vamos dizer assim, para que o fio condutor da nossa narrativa esteja orientado, esteja balizado por algumas questões, tá? Então, vejam. Menina e moça me levaram de casa de meu pai para longes terras. Qual fosse então a causa daquela minha levada, eu era pequena, não na soube. Agora não lhe ponho outra, senão que já então parece havia de ser o que foi depois. Aqui, especialmente nesse segundo parágrafo, a gente vê o quê? A presença do fado, a presença do destino com o seu aspecto trágico. Então, fosse o que fosse que houvera acontecido anteriormente, e ela não se lembra disso, o certo é que a partir do momento em que ela chega naquele lugar, o destino já está traçado. Ela não vai, nada do que ela fizer vai poder se contrapor a esse destino, tá? Percebemos então aqui, como o professor Iannone já havia nos alertado, que há uma narrativa em primeira pessoa, há um primeiro momento monólogo. Ela se apresenta e vai nos pondo em contato com o seu enredor e consigo mesma, tá? Mais adiante, né, ela vai falar, a gente vai perceber pelo tempo verbal da narrativa que ela está narrando naquele momento em que o seu fado está em curso, o seu destino trágico. Daqui me vem a mim a parecer que esta mudança em que eu vi, já então começava a buscar quando esta terra, onde ela aconteceu, me aprouve mais que outra nenhuma para vir aqui acabar os poucos dias de vida que eu cuidei que me sobejavam. Mas nisto, como em outras coisas muitas, me enganei eu. Agora, há já 2 anos que estou aqui, e não sei ainda tão somente determinar para quando me guarda a derradeira hora. Não pode já vir longe. Isto me pôs em dúvida de começar a escrever as coisas que vi e ouvi. Então, essa narradora, ela se atribui essa função da escrita. É interessante que ela não simula ou ela não dissimula ser alguém que conta oralmente e que depois isto vai ser posto por escrito por um outro alguém, por ela mesma. Não, ela já fala, ela já faz referência à escrita. Isso é bastante interessante, também isso é bastante diferente, porque em geral, quando a gente está lendo um texto literário, vamos dizer assim, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e mesmo agora, século XXI, parece que alguém conta uma oralização que depois é passada para o papel. Aqui não, ela fala da escrita, é bastante significativo, tá? No parágrafo seguinte, ela vai dizer o seguinte, ela vai escrever o seguinte: mas depois, cuidando comigo, disse eu que a recear de não acabar de escrever o que vi, não era coisa para eu deixar de fazer, pois não havia de escrever para ninguém senão para mim só. Quanto mais que em coisas não acabadas não havia de ser nova, que quando vi eu prazer acabado ou mal que tivesse fim. Então parece que há um aspecto confidencial
nesse texto, que ela diz assim: pois não havia de escrever para ninguém, senão para mim só. Esse caráter confidencial, esse caráter meio diarístico da coisa, tá? Esse caráter, vamos dizer assim, aquilo que é interdito socialmente, aquilo que não pode ser dito coletivamente, mas que alguém escreve, quase que, ou pensando que um dia isso vai vir à tona e que vai ser conhecido por todos. Então há esse caráter confidencial, tá? Também eu estou chamando a atenção aqui para alguns elementos que vão aparecer ao longo dessa primeira parte, tá bem? Há uma visão de mulher, ainda que seja uma narradora, seja uma mulher que narra. Não nos esqueçamos que Bernardino Ribeiro é o autor, tá? Mas a narradora é uma mulher. Há uma visão de mulher, e uma visão de mulher que é masculina. Vejam, vou ler para vocês aqui. Os tristes o poderão ler, mas aí não os houve mais homens depois que nas mulheres houve piedade. Mulheres sim, porque sempre nos homens houve desamor. Mas para elas não o faço eu, que pois o seu mal é tamanho que se não pode confortar com outro nenhum para as mais entristecer, sem razão seria querer eu que o lessem elas. Mas antes lhe peço muito que fujam dele e de outras coisas, e de todas as coisas de tristeza, que ainda com isto poucos serão os dias que hão de poder ser lidas, porque assim está ordenado pela desventura que com elas nascem. Vejam, a desventura que nasce com as mulheres. Então, é uma narradora, mas há uma visão estereotipada de mulher. O sofrimento feminino, a dor que nasce com a mulher. Novamente, eu volto à perspectiva do fado. O fado feminino. Sofrer por amor, ser acompanhada pelas dores do desamor, porque o desamor faz parte da constituição masculina. Então vejam que são referências importantes, tá? Mais adiante, no próximo parágrafo se diz: para uma só pessoa podia ele ser, mas desta não soube eu mais parte dele, pois as suas desditas e as minhas o levaram para longe as terras estranhas, onde bem sei eu que, vivo ou morto, o possuía terra sem prazer nenhum. Meu amigo verdadeiro, que minha voz levou tão longe, vejam, meu amigo verdadeiro. Esse vocativo nos remete, como eu já disse anteriormente, às cantigas de amigo e a esse amigo, esse amante, esse namorado, esse companheiro que se distanciou e do qual a mulher não tem mais notícia. Tá? Então nós vemos essa ressonância. Tá? No capítulo 2, tá? nos é apresentado o espaço, aquele ambiente campesino, bucólico. Tá? Então veja, neste monte mais alto de todos, que eu vim buscar pela suavidade diferente dos outros que nele achei, passava eu a minha vida como podia. Ora em me ir pelos fundos vales que os cingem de redor, ora em me pôr do mais alto deles o olhar à terra, como ia acabar ao mar, e depois o mar, como se estendia logo após ela, para acabar onde o ninguém visse. Tá? Mas quando vinha a noite, entregue a meus pensamentos, que vi as aves buscarem seus pousos, umas chamarem as outras, parecendo que queria assossegar a terra mesma, então eu, triste com os cuidados dobrados com que amanhecia, me recolhia para minha pobre casa, onde Deus me é boa companhia de como as noites dormia. Vejam, a natureza, ela resplandece, ela tem um ar ameno, ela carrega consigo um certo apaziguamento do espírito. Só à noite, em que a escuridão reina, a donzela de menina e moça se sente só e lembra-se do seu destino. Tá? É no capítulo 2 que chega a outra donzela. É no capítulo 2 que nós temos se estabelece o que vinha sendo posto como um monólogo,
tá? Agora vai se transformar num diálogo entre duas mulheres. Passa a haver duas narradoras. Vejam lá. E estando assim olhando para onde corria a água, ouvi bulir o arvoredo. Cuidando que fosse outra coisa, tomou-me medo. Mas olhando para ali, vi que vinha uma mulher. E pondo nela bem os olhos, vi que era de corpo alto, disposição boa e o rosto de dona, senhora do tempo antigo. Vestida toda de preto, no seu manso andar e meneios seguros do corpo e do rosto e do olhar, parecia de acatamento. Vinha só, na semelhança tão cuidadosa que não apartava os ramos de si, senão quando lhe impediam um caminho ou lhe feriam o rosto. Os seus pés trazia entre as frescas ervas e parte do vestido estendido por elas. E entre uns vagarosos passos que ela dava, de quando em quando colhia um cansado fôlego, como que lhe queria falecer a alma. Esse cansado fôlego parece um suspiro. Quer dizer, faz parte também desse modelo de mulher que carrega consigo o sofrimento, que carrega consigo a dor. Tá? Sendo cerca de mim e me viu, ajuntando as mãos à maneira de medo de mulher, um pouco como que vira coisa desacostumada ficou. E eu também assim estava, não de medo, que a sua boa sombra logo me não consentiu, mas na novidade daquilo que ainda ali não vira, havendo muito que por meu mal tinha continuado aquele lugar e toda aquela ribeira. Mas não esteve ela muito que, parece, conhecido também que eu estava, com uma boa sombra começou a dizer, vindo ao meu encontro: maravilha ver donzela em ermo, depois que a minha grande desventura levou a todo o mundo o meu. E daí o grande pedaço, misturado já com lágrimas, disse: filho. Depois, tirando um lenço, começou a limpar o rosto e a chegar-se para onde eu estava. Vejam, aquele suspiro anterior, agora o choro. Então, são indícios de uma alma sofrida, tá? A partir daqui, então, a gente percebe que é dada a voz, o monólogo se transforma em diálogo e mais adiante, ainda no capítulo 2º, vai haver a alternância de foco. Lembrem-se, quem não se lembra, ainda não assistiu, assista a aula, ao estudo sobre os elementos da narrativa, a questão do foco narrativo. No primeiro momento é a donzela que se apresenta, depois passa a ser a donzela que vai se apresentar e que vai também compor a cena com a primeira donzela. Então há momentos em que o foco vai se alterar de uma donzela para outra. E é aqui que eu penso que talvez haja uma certa dificuldade na leitura, acompanhar essa mudança de foco, porque ela não é necessariamente acompanhada, e aqui fala fulano, e aqui fulana faz isso. Não, nós temos que acompanhar a leitura, nós temos que acompanhar os elementos estruturais dessa narrativa para perceber isso, tá? Terceiro capítulo. Passa a haver uma história dentro da história, tá? Onde a voz narrativa passa a ser a da mulher que foi encontrada pela primeira donzela à margem do riacho, tá? Então vejam, no início do capítulo 3º, ela começa falando, a outra donzela, não a primeira, a segunda donzela. Coitada de mim, começou ela, que para me magoar busco ainda desventuras alheias, como que as minhas não abastassem, que são tantas que muitas vezes neste despovoado eu mesma ando espantada de mim, como as posso sofrer. Por isso vos não parecia sem causa triste, que assim o sou eu, que se o soubesseis, ainda muito mais vô-lo parecia, do que cuido que pareceria na presença, porque da longa dor, tá? Então vejam, aí ela vai narrar, tá? E mais uma vez, ainda nesse capítulo, tá? Eu chamei nas minhas considerações de homens, de mulheres e de homens, porque há um momento em que essa segunda donzela vai falar o seguinte: isto é assaz para as tristezas das mulheres, que não têm remédios para o mal que os homens têm, porque nesse pouco tempo
que há que eu vivo, tenho aprendido que não há tristezas nos homens. Só as mulheres são tristes. Que as tristezas, quando viram que os homens andavam de um cabo para outro, e com as mais das coisas, com as continuadas mudanças, ora se espalhavam, ora se perdiam, e que as muitas ocupações lhes tolhiam o mais do tempo, tornaram-se as coitadas das mulheres, ou porque aborreceram as mudanças, ou porque elas não tinham para onde lhes fugir. Então vejam, parece da condição feminina o sofrimento. Parece da condição feminina a tristeza. Parece da condição feminina a desventura. Tá? Então, esse tipo de comentário vai marcar a primeira parte. Tá? É interessante então notar. Então, volta à assertiva inicial. Por mais que nós tenhamos narradoras, essas narradoras expressam uma visão de mundo masculina. Tá? E expressando essa visão de mundo masculina, elas se condicionam, elas se tornam, elas se habituam, elas se acostumam a esse tipo de sofrimento, tristeza e desaventura. Tá? No capítulo 4, a primeira donzela retoma brevemente a narrativa, tá? Porque a partir do momento, a partir do capítulo 3º, quando a segunda donzela toma a narrativa, tá? Ela vai dominar a cena, ela vai como que dominar essa cena narrativa, deixando a primeira donzela, me desculpe, meio de lado, tá? Então, prestar atenção, né? No capítulo 5º vai aparecer vamos dizer assim, o principal herói, o principal cavaleiro, o cavaleiro protagonista da primeira parte, né? Vários cavaleiros aparecerão, mas a ele vai ser dado um protagonismo, é o Lamentor. Eu peço a vocês que prestem atenção no nome dele, Lamentor. Eu fiz escandi, vamos dizer assim, esse nome. Lamenta mais dor. É aquele que lamenta a dor. Ele lamenta a dor do amor. Então, é interessante eu sempre falo isso para vocês, prestar atenção nos nomes. Tá? Os nomes das personagens, os nomes de alguns lugares e como isso está imbricado nessa constituição narrativa. Então, Lamentor é altamente significativo. Vejam no capítulo 5º como ele aparece. De reinos estranhos, dizem que veio num tempo passado ter a estas partes um nobre e famoso cavaleiro. Tá? Então, veja, de reinos estranhos, e a gente, lembrem-se do Amades, lembrem-se daquela... Eu pedi que vocês fizessem uma consulta ao dicionário de termos literários do Carlos Ceia, o e-dicionário, tá? E vocês viram que o herói, e também no texto sobre, para trabalhar com Amades de Gaulo, o texto que eu fiz uma apreciação, né? Uma das características para a constituição do herói é de onde ele vem. Lugares estranhos, lugares longínquos, um certo mistério, uma certa dúvida acerca de quem ele seja, tá? Então vocês vão acompanhar que a constituição do Lamentor traz essas condições, tá? Isso também é bastante importante, tá? Deixa eu ver... Já chamei a atenção da mudança constante do foco narrativo, tá? Isso também já falei, mas é interessante que vocês notem, tá? Há uma certa subjetividade, o que eu chamo de subjetividade é o olhar do sujeito sobre as situações, o modo como o sujeito apreende o mundo ao seu redor, apreende os afetos ao seu redor e como ele é afetado
por esses sentimentos, tá? Há uma certa subjetividade, seria anacrônico dizer isso, mas uma certa subjetividade que a gente vai encontrar lá no século XIX, no romantismo. Tá? Então vejam que a própria apresentação de narradoras mulheres leva ou acaba propiciando essa constituição de subjetividade. Tá? É interessante também notar a importância dos sonhos dentro dessa narrativa, tá? Os sonhos como falas, como situações premonitórias, situações que avisam, situações que devem predispor o sujeito para ficar alerta, para ficar, vamos dizer assim, à espera de que algo vai acontecer em torno daquela situação alegórica ou metafórica representada pelo sonho. Tá? Há também muitas memórias, muitas recordações que são colocadas em cena por essas narradoras. Tá? Deixa eu ver também. E para mim a grande questão, tá, é acompanhar essa mudança do foco narrativo. No capítulo 15 também vai aparecer um cavaleiro chamado Binarder. Tá? Se vocês prestarem atenção, é o anagrama de Bernardinho. Tá? Ah, é o Bernardinho Ribeiro? Não, necessariamente, mas é o anagrama, quer dizer, a gente pega as sílabas que formam o nome do Bernardinho e retrabalha e vai surgir esse cavaleiro. Tá? Esse cavaleiro, lá no início vocês se lembram que eu falei do contágio, da contaminação da biografia do Bernardinho pela tragicidade da sua narrativa, por exemplo, o Menino e Moça. Tá? É como se ele tivesse esse desejo de se projetar nesse lugar, tá? E o modo como ele serviu a sua dama, a filha de sua madrinha, que houve toda uma série de acontecimentos que uniu Bernardinho, a filha da sua madrinha, e acabou por desuni-los, e na biografia dele o enlouquecendo. Então vejam que ele também se faz presente com uma espécie de alter ego nessa presença de um cavaleiro. Tá? Deixa eu ver. Eu penso que sejam algumas das condições, tá? que deveria orientar a vocês. Tá? Aparecem também pastores como uma narrativa ao gosto bucólico, ao gosto campesino, tá? E aparecem vários cavaleiros, né? Mas é interessante notar que esse aqui é um texto narrativo, né? Pela constituição de elementos que são postos na cena, tá? Isso pode parecer óbvio, mas é preciso que a gente note como isso compõe essa narrativa, tá? No mais, eu gostaria de agradecer por hoje a possibilidade de falar para vocês, tá? Infelizmente não estamos no diálogo, mas a partir de amanhã eu vou postar as questões acerca do Menino e Moça, e para a semana que vem eu vou também disponibilizar, vou mandar para vocês por e-mail os sermões do Padre Antônio Vieira, que serão o alvo das nossas aulas subsequentes. E como dica, tá? Não de filme no cinema, mas eu não assisti a uma plataforma online, eu penso que é tipo Netflix, em que o nome da Rosa há uma série adaptada a partir do romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa. São 8 episódios, tá?
e eu não assisti ainda, não houve tempo ainda para isso, mas fica a sugestão para que vocês assistam, porque a maioria de vocês não assistiu ao filme, tá? E outros não leram o livro, mas fica a sugestão então para assistir essa série No Nome da Rosa, tá? Eu vou assistir para ver como que ela é. Então, obrigada, boa semana, saúde para todos e todas e um grande abraço.